Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a transformação social. Então, nós descobrimos que a transformação social, ela tem que restaurar tanto o indivíduo como também aperfeiçoar o sistema. E ela deve trazer e impactar a boa nova do reino de Deus, trazer e estabelecer a cultura do celestial aqui na terra. Este é o ministério que inclui a grande comissão de Cristo, que ele estabeleceu aqui. Todos nós somos capazes de fazer algo mediante a ferramenta que nós temos nas mãos. Um dos meios mais poderosos para nós construirmos uma nova mentalidade é entender o real significado da igreja, o modelo de igreja de Jesus que ele estabeleceu no final da vida dele foi mais do que obras de caridades. A igreja, ela é um chamado para fora. A real essência das Assembleias de Cristo não foram para as pessoas comuns, para elas entenderem o seu chamado de ir até as nações e levar a cultura do reino. Para isso acontecer, nós precisamos de ter uma palavra de Deus. Nós precisamos ter a direção que Ele nos deu, para nós trazermos a cultura dele aqui na terra. Nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos enxergar de maneira correta o mundo e a nós mesmos. Assim, a Bíblia nós podemos usar como alimento para os pobres, suporte e estabelecer a transformação social. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Além de nós descobrirmos a causa social das nossas vidas, nós precisamos também saber o que passa no coração de Deus. E Ele tem o seu próprio método de ação para cada circunstância. Sendo assim, a solução que vem com a revelação do alto é capaz de gerar resultados muito maiores, utilizando menos esforço. O terceiro ponto é a transformação começa no indivíduo. Ela só se consolida através de uma transformação individual. Não é da boca para fora, é profundamente no nosso coração. Ele deu um conselho a Nabucodonosor, Daniel, e põe fim aos teus pecados individuais, praticando a justiça e usando de misericórdia com os pobres, porque talvez se prolongue a sua prosperidade. Então, Daniel 4, 27. O próprio Daniel, ele fala para Josias, e Josias ele foi um grande reformador. Quando ele teve a revelação que Israel estava perdido, olha só o que ele fez. Pôs-se o rei pé em lugar e fez aliança perante o Senhor para seguir ao Senhor e guardar seu mandamento. Então ele fez uma aliança individual corrigindo o caminho. Então fez com que todos que se achassem em Jerusalém. Então eles fizeram essa aliança. Primeiro ele tratou do coração dele, depois ele tratou do coletivo. Isso é o que garante a sustentabilidade, a solidez de um mover de transformação social. Qual for a causa que Deus colocou no seu coração, você precisa abraçar isso como uma causa individual, sabendo qual é essa causa, tendo a revelação, entendendo qual é o coração de Deus e a perspectiva bíblica nessa causa, entendendo como eu aplico em mim essa causa que Ele colocou no meu coração e transmito isso para o lado de fora. Isso é muito importante para que nós não sejamos uma geração que fala e não tem resultado, que prega, mas não faz nada pelas suas próprias mãos, que faz obras sociais, mas não traz reforma, não traz transformação, que vai durar de geração em geração. Sabe essas 3 perguntas? Qual é a causa? Qual é o coração de Deus e a perspectiva bíblica? Quando você pode aplicar no seu coração? Pega uma
folha, um bloco de notas e responda essas perguntas. Considere seu bairro, sua realidade mais próxima, sua família, sua igreja. Qual é o contexto social mais próximo? E pergunte isso ao Espírito Santo. Com certeza ele vai trazer uma resposta e vai te orientar a entender como eu posso trazer transformação social aonde quer que eu esteja. Então, a nós aceitarmos esse chamado para a transformação de uma cultura, nós não podemos ter essa decisão superficial. Nós temos que entender que antes de qualquer iniciativa, nós precisamos dessa transformação social. Isso precisa afetar o íntimo do nosso ser. E antes da ordem que foi dada a Josias, ele entende que o seu lugar de liderança, ele precisava dar um passo a mais. Ele levantou onde estava, ele reafirmou uma aliança dos seus antepassados. Ele compreendeu que a palavra ela precisava se cumprir. Ele tinha os mandamentos da palavra no seu coração e na sua alma. Com essas atitudes, aquele que estava em Jerusalém, eles também foram influenciados a aderir a essa mesma visão e transformação social. Diante disso, para nós termos uma mudança em desenvolvimento sustentável, nós precisamos entender bem qual é a nossa função e como nós devemos nos prepararmos. Assim como esses grandes relatos das reformas sociais que está na Bíblia, é importante nós nos alinharmos a nossa cosmovisão com a palavra. Nós precisamos buscar a revelação do coração de Deus para trazer a direção específica e fazer cumprir o nosso chamado individual, para causar impacto na nossa sociedade. Nós precisamos fazer isso, investirmos nosso tempo, talento e nosso tesouro em um propósito durante a nossa vida, para nós podermos passar para a próxima geração. Nós temos que levar não apenas a assistência aos necessitados, mas também fazer uma transformação, trazer a cultura e os padrões de Deus para o céu aqui na terra. Escreva como seria essa aplicação no caderno de notas, ou no bloco, ou numa folha. A primeira parte, põe com as suas palavras o que Deus falou no seu coração a respeito dessa causa. A segunda, pergunte para o Espírito Santo o que está no coração dele e o que deve ser feito. E por último, dê um passo prático individual para transformar a sua própria mentalidade e depois para influenciar o próximo, ou quem está em volta de você. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!